na prática, como nós podemos deixar de pensar dessa maneira linear? Na prática, ótimo. Na prática, deixar de pensar linearmente é passar a pensar. Usar o pensamento, é pensar mesmo. A gente pensa muito pouco. Por exemplo, a gente vê uma notícia na TV, né? A gente logo toma partido. Ah, não, devia prender, mandar matar, não sei o que lá. Ah, blá, blá, blá. E assim, às vezes a gente julga com uma facilidade, uma rapidez, e diga assim, uma rapidez reducionista. A gente reduz o problema a simplesmente pá. E, às vezes, as questões, os problemas são tão intrincados, deixar tudo passar à vontade, né? Mas, assim, a gente tem que ampliar esse pensamento, pensar um pouquinho mais. Então, os diálogos, as conversas que a gente possa ter, por exemplo, debates. Professores que promovem debates são sensacionais, espetaculares para promover isso, para promover pensamento. Eu tenho uma postura dentro da minha sala de aula, dou uma disciplina no TID, que eu falei para vocês que sou professora do TID, no qual eu levo o Edgar Morin como um pensador para ser discutido. E a minha postura, os meus alunos podem contar, é justamente essa, é no sentido assim, eu promovo um pouco a leitura antecipada, peço para que leiam, e a gente começa a conversar a respeito daquilo que foi lido, que foi entendido ou não. E as pessoas, geralmente, elas se posicionam a partir da sua estrutura cognitiva e das suas experiências, e assim elas começam a enxergar aquela estrutura teórica, né, a partir da sua experiência de vida. Então, começa a enxergar aquela explicação teórica para explicar um fato ou alguma coisa que tenha acontecido no seu trabalho, ou na sua família, ou assim por diante. Então, assim, quando a gente leva essa condição de conversar com, refletir sobre, deixar que as pessoas ouçam umas às outras, porque as pessoas, quando ouvem muitas às outras, ou quando, por exemplo, leem um livro, ou quando assistem uma peça, o que elas estão fazendo? Elas estão se identificando ou não, se projetando ou não com aqueles dizeres, com aqueles fazeres, com aquelas emoções. Então, assim, como ser humano, o ser humano precisa fazer isso. Ele precisa se identificar, ele precisa descobrir que ele também pensa como ou não pensa como. E assim, e por que pensa igual ou por que não pensa igual, né? Que elemento você tem para você enxergar isso de outra maneira? Então, assim, o exercício do pensar, gente, é só pensando.